Professora Edilene, matemática. Hoje nós vamos resolver algumas situações utilizando o princípio multiplicativo da contagem. Vamos lá nas atividades. Na questão 1, Lívia quer pintar, pintar 4 paredes de seu quarto, de modo que as paredes adjacentes, ou seja, uma atrás da outra, né? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, tenham cores distintas, ou seja, tenham cores diferentes, tá? Então, as cores têm que ser diferentes. E ainda não sejam repetidas as cores. Ela dispõe para isso 5 tipos de cores. Considere que todas as paredes são diferentes. De quantas maneiras diferentes Lívia pode pintar o seu quarto? Bom, de acordo com o princípio fundamental da contagem, o número de possibilidades para se pintar as paredes do quarto é o produto do número de possibilidades de cada etapa. Na primeira etapa, ou seja, na primeira parede, o que vai acontecer? Nós temos 5 tipos de cores. Então, se eu pintar, eu vou utilizar uma das 5 cores. Então, uma das 5. Se eu usei uma das 5 cores para pintar a primeira parede, para a segunda parede, vai sobrar o quê? Se eu usei uma das 5, vai sobrar 4. Então, para a segunda parede, vai sobrar 4. Para a terceira parede já vai sobrar de 5 eu já usei 2, então só tem 3 opções de cor. Para a quarta, se eu tinha 5, já usei 3, então vai sobrar apenas 2. O que eu faço aqui? Eu sei as possibilidades que eu tenho, né? As opções que eu tenho. Então, eu tenho 5 para a primeira, tenho 4 para a segunda, porque eu já usei uma, tenho 3 para a terceira parede e tenho 2 cores. O princípio multiplicativo, ele fala o seguinte, nós podemos o quê? Multiplicar os valores que nós temos, a quantidade que nós temos. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, né? E 60 vezes 2, dá quanto? 120, tá? Então, nós temos quantas opções? Nós temos 120 maneiras diferentes para pintar esse quarto, tá? Então, letra D. Segunda questão. Um restaurante oferece 3 opções de carne, 5 saladas no prato feito. Um cliente só pode escolher um tipo de carne, né? Então, ele só pode escolher um tipo de carne e um tipo de salada. Nessas condições, de quantas maneiras distintas um cliente pode montar sua refeição, sabendo que ele pode colocar uma carne e uma salada, né? Então, o que vai acontecer aqui? Para a primeira etapa, que é a escolha da carne, ele tem 3 opções. Então, 3 opções. Para a salada, ele tem 5. Então, nós vamos utilizar essas 2 opções? Sim. Então, se nós vamos utilizar, nós vamos multiplicar as opções que nós temos, tá? Tem que interpretar dessa forma também. Nós vamos utilizar as 2? Sim. Vamos precisar das 2 ao mesmo tempo? Sim. Então, a gente utiliza o princípio multiplicativo. Então, 3 vezes 5, 15, né? Então, nós vamos ter 15 possibilidades, tá? Então, para se montar uma refeição escolhendo uma carne e uma salada, nós teremos 15 possibilidades. Então, letra D. Questão 3. No esquema adiante, suponha que os países A, B, C possuem uma logística de transporte de mercadorias, com menor custo e tempo. Os números indicados representam o número de rotas distintas de transportes disponíveis nos sentidos indicados. Por exemplo, de A até B tem 5 rotas, de B até C, 3.
Nessas condições, o número total de rotas distintas de A até C é igual a quanto? É muito importante visualizar aqui, ó, que a gente tem uma rota de A até C. Então, de A até C, nessa primeira parte, eu tenho 5 opções e depois mais 3. Então, nesse caso aqui, eu vou ter 15 opções se eu passar por B. Agora, se eu for direto de A para C por essa outra rota, eu vou ter o quê? Apenas 6 possibilidades. Uma rota não depende da outra. Essa de A até C do lado de cá, ela não depende da outra, né? Não passa ao mesmo tempo as duas. Então, o que eu faço aqui? Eu calculei separadamente cada uma. E nesse caso, eu tenho 15 opções e de A até C, passando por B, e 6 opções passando de A direto para C. Então, o que eu faço aqui? Eu vou somar essas duas opções. Eu tenho, ao todo, eu tenho 21 opções. Por quê? Porque são independentes. Uma não depende da outra. E nesse caso aqui, eu tenho que somar, tá? Então, por isso que aqui é a letra D, 21, tá? Então, até a próxima aula, resolvendo mais questões.